Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre o MXRF11 e se você está chegando aqui agora, primeira vez no canal, eu sou o Luiz Antônio e te ajudo a investir melhor em fundos imobiliários, mesmo que com pouco dinheiro. Então, se você tem interesse, eu falo toda semana aqui sobre fundos imobiliários, trago os relatórios dos fundos, falo sobre subscrição, falo sobre outros investimentos, claro. Então já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos. Bom, tem várias novidades aí sobre o MXRF, um fundo que muita gente gosta, muita gente investe. Ele distribuiu 8 centavos referente ao mês de janeiro e também tem nova subscrição vindo por aí. Então fica comigo até o fim do vídeo, a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Então, como é padrão aqui no canal, eu costumo trazer primeiro os números do fundo imobiliário e depois ir para o relatório, enfim, investigar lá o que está acontecendo. Então, MXRF11, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o preço dele está R$ 10,64, o que traz para a gente aí um PVP, um preço sobre o valor patrimonial, que nos fundos de papel é um indicador muito importante. Então está um PVP de 1,06, ou seja, um ágio de 6%. Ele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial, 6%. Tem um dividend yield aí dos últimos 12 meses de 8,08%, está com 10% do seu patrimônio líquido de caixa, o que para mim é caixa pra caramba. Acho que ele já poderia, isso referente à última emissão de cotas, eu acho que ele já poderia ter alocado isso mais rápido, mas beleza. São 323 mil cotistas, gente pra caramba, é o maior fundo imobiliário do Brasil, continua sendo, e vem cada vez mais ganhando mais cotistas, por ser um bom fundo, claro, mas também por ter esse valor da cota de R$10 mais acessível. Não é barato, é o preço justo, vamos dizer, mas é mais acessível. Eu não preciso juntar lá 100, 150 reais para começar a investir no Max Renda. E fala para mim, comenta para mim lá embaixo se você já investe no Max Renda, se você é investidor e se você tem interesse em participar na subscrição. Aqui no canal sempre que tem algo novo no MXRF, eu sempre trago um vídeo aqui. Bom, mas vamos ver como foi que ficou o mês de janeiro. O gestor já começa falando que a alocação da sexta emissão de cotas, da última subscrição, gerou um aumento médio, um aumento na rentabilidade média do fundo, melhorando a qualidade creditícia da carteira. E mais uma vez aí reforçando a estratégia de alocação do fundo de buscar CRIs mais high grade, ou seja, buscando mais a qualidade do que a rentabilidade, focando mais em high grade do que em high yield. Isso ele vem passando por essa mudança de estratégia aí ao longo dos 2 últimos anos. E aí, caso você ainda não conheça mais a fundo o MXRF, ele investe em CRIs, investe em fundos imobiliários também, e também investe em permutas financeiras. E aí, para o mês de janeiro, o gestor vem prestando contas lá no relatório, ele disse que alienou 2 CRIs, BRZ e Magazine Luiza, que segundo ele geraram importante ganho de capital para o fundo. E aí a gente já tem uma pista de por que ele distribuiu lá 8 centavos, uma distribuição um pouco fora da curva, um pouco alto, porque a gente vinha esperando. No book de FIIs, de fundos imobiliários, ele disse que não fez nenhuma operação, e no book de permutas financeiras, ele investiu mais ou menos lá 11 milhões no mês de janeiro e comecinho lá de fevereiro. O investimento em permutas financeiras tem uma rentabilidade média lá de INCC mais 13%. INCC, se você não sabe, é o Índice Nacional do Custo da Construção, que é um índice de inflação lá que corrige os contratos lá da construção civil, então é bem usado. Esse índice é bem usado dentro da construção civil para corrigir valores. O gestor continua reforçando a estratégia do fundo de alocar 80% em CRIs e 20% em permutas financeiras. Os CRIs é a parte da carteira que vai trazer uma receita recorrente, sendo paga todos os meses. E aí, por buscar uma relação risco-retorno mais interessante para o lado da segurança, o fundo deixa de receber, abre mão da rentabilidade, e aí ele busca alocar esses 20% em permutas financeiras para meio que apimentar essa carteira. As receitas das permutas financeiras não são recorrentes, não vai ser todo mês que vai ter, mas quando ele investe em várias permutas, ele consegue aumentar a frequência com que recebe. Concorda comigo? Quanto mais permutas ele tiver, fatalmente lá vão ter, em alguns meses, permutas pagando. Isso mais, claro, a longo prazo, porque o fluxo de retorno das permutas imobiliárias, das permutas financeiras, é mais para o final do empreendimento, para o final do projeto lá, quando está se retirando o habits, é quando retorna mais dinheiro para o fundo. Quando a gente olha a DRE de janeiro, uma mini DRE que tem no relatório, a gente vê lá que o fundo teve de receita aproximadamente pouco mais de 16 milhões, sendo 1 milhão e 800 de lucro imobiliário, ou seja, das permutas financeiras, 523 mil de receitas dos FIIs, ou seja, dos rendimentos, já que ele não fez nenhuma operação, ele não vendeu com lucro, então aqui é somente rendimentos dos fundos imobiliários, é bem pouquinho comparando o patrimônio do fundo. E aí a gente tem 16 milhões e meio, 16 milhões e 600 de receita de CRI. Só que aí é que está o problema, essa receita de CRI aumentou em relação ao mês anterior, mais na frente a gente vai ver, só que ele não discrimina quanto é ganho de capital
das CRIs, quanto é pagamento das CRIs, e aí a gente fica meio confuso, no sentido de previsão de receita dentro dessas CRIs. E ele também tem poucas, beleza, são poucas, mas tem algumas CRIs que pagam trimestralmente, algumas semestralmente e tem algumas poucas também anual. Então pode ter acontecido, não estou dizendo que foi o caso, mas pode ter acontecido dessas, como é o primeiro mês do ano, né? Pode ter acontecido de mais CRIs terem pago durante o mês de janeiro e aí ele aumentou essa receita de CRIs. Como ele coloca tudo junto aqui, não dá para a gente saber exatamente quais foram. Então a gente entra em contato lá com o RI ou espera os próximos relatórios para ter uma previsibilidade maior. E aí despesas operacionais é taxa de administração, 1,5 milhão. E aí todo o resultado, R$ 14.599.038 que ele recebeu, que ele teve de resultado, ele distribuiu 100%. É começo de ano, ele não tem interesse em ficar guardando lá dinheiro não distribuído. Eu acredito que a partir de agora ele vai ficar distribuindo tudo que ele receba da mesma forma que o IRDM11 faz. Também quero mostrar o resultado financeiro dentro dessa figura aí, que fica, desse gráfico de barras, fica mais fácil da gente identificar o crescimento das receitas nesse azul escuro aí, o crescimento da receita de CRI, de CRIs. No mês de dezembro a gente teve, e aqui eu acho interessante porque ele bota por cota, a gente teve lá 6,5, se é que isso existe, centavos por cota de CRIs, e no mês de janeiro isso aumentou 1 centavo. E aí é o que eu disse, é esperar, a nível de resultados, é esperar os próximos relatórios para saber, para a gente ter uma previsibilidade maior para onde é que vai, mas o esperado era que fosse menor, era que a receita de CRI fosse menor. Como investidor do MXRF, eu não estou achando ruim, mas estou aqui realmente expondo para vocês. Outro ponto importante que eu gosto sempre de trazer é o portfólio dele. Então, hoje, ele lembra que ele tem a estratégia de alocar 80% em CRIs e 20% em permutas financeiras. Hoje, ele está com 78,7% em CRIs, permutas financeiras representam somente 11,8%, tem um pouquinho lá em caixa, e fundos imobiliários. Então, fatalmente, ele vai, eu não sei exatamente, mas ele usa esses fundos imobiliários para girar, para comprar mais barato e vender e trazer mais resultado para o cotista. Tudo bem, tem uma alocação tática lá. E aí, esse caixa também varia lá para aproveitar as oportunidades. Extremamente importante nos fundos de papel também é avaliar como está diversificado os indexadores dessas CRIs. O MXRF já foi bem maior, mas hoje ele está com 53% indexados ao CDI, mais alguma coisa. Como o CDI está muito baixo, isso tem relação a ver, claro, com a qualidade creditícia da carteira, com os CRIs que ele estrutura para poder, a relação risco-retorno que eu já falei, mas tem aumentado a participação, a fatia da participação do IPCA+. E aí eu me sinto mais confortável com isso, porque garantindo o IPCA, a gente garante pelo menos o nosso poder de compra. É meio que uma aberração financeira, mas a gente está vivendo um momento de juros negativo no Brasil, quando o IPCA está mais alto do que a taxa mínima, a taxa básica de juros. Aí tem bem pouquinho também no IGPM, tem pouquinho lá pré-fixado. E aí a gente tem a taxa média de aquisição, que é dentro desses indexadores lá, quanto mais ou menos é em média a taxa de aquisição para cada indexador. E aí quando a gente pega lá CDI, que representa 53% da carteira. Eu vou botar uma imagem aqui, vai ficar mais fácil. A gente tem CDI mais 2,69, PCA mais 5,49, GPM mais 10,28. Então ele tem bastante CRIs na carteira, se não me engano, são mais de 60, eu teria que contar um por um, mas é um fundo imobiliário extremamente diversificado, mais pulverizado nessa questão de CRIs. E aí eu acho importante a gente olhar para isso quando a gente fala na subscrição que vai vir aí, e é o nosso próximo assunto. Tem gente que não gosta de subscrição, acha que quanto mais o fundo cresce, mais dinheiro ele vai perder. Isso pode fazer sentido ou não, depende da qualidade do gestor, da competência do gestor, em buscar alocações que estejam pelo menos igual ou maior, né? Se tiver igual a rentabilidade da alocação, a rentabilidade média do fundo, isso não vai mudar nada, mesmo que eu não participe, eu vou ficar recebendo lá a mesma coisa. Entrou mais dinheiro no fundo, mas também entrou mais cotas. Então, se a rentabilidade for igual, não vai mudar tanta coisa. Se essa rentabilidade das novas alocações forem maior, mesmo que eu não participe, querendo ou não, eu posso ganhar mais. E se a rentabilidade for menor, não preciso nem dizer, é péssimo. E isso na verdade, nem depende somente do gestor. Isso vai variar com o cenário econômico do país, com o momento econômico, né? Se a gente tiver num cenário, por exemplo, de juros baixos, fatalmente o gestor não vai conseguir achar operações com a mesma rentabilidade que ele conseguiu no passado, quando os juros eram mais altos. E aí, enfim, é jogar a regra do jogo, não tem muito o que fazer em relação a isso. E aí, como eu disse, o MXRF está tentando fazer a nova subscrição dele, a 7ª emissão de cotas,
E por que é que eu falo tentando? Porque ainda precisa ser votado em assembleia essa nova subscrição e já adianto, se você é cotista, se você é investidor e quiser participar da assembleia, você pode exercer o seu voto lá, concordando ou não com essa nova subscrição. E aí você tem até o dia 4 de março, é o dia que será feita a assembleia, né, para votar. Você vota pela internet e se você tem interesse em exercer esse direito do voto e não sabe como é que faz, comenta aqui embaixo para mim, pedindo para eu fazer um vídeo explicando como é que vota, que aí eu faço durante essa semana. O montante máximo da oferta, né, da subscrição é de 451 milhões. A gente não tem outros dados, né, não tem outras informações, porque ela de fato ainda não foi protocolada, né, na CVM, não tem prospecto ainda, não tem fato relevante ainda, na verdade. Mas ele já colocou no resultado trimestral, ele colocou lá um pipeline para a próxima alocação lá, e eu fiz uns cálculos aqui, mais que por cima, para a gente olhar as taxas médias lá, se seria mais vantagem ou não. Então eu cheguei a um cálculo lá, fazendo uma média ponderada de rentabilidade, né, de IPCA mais 6,8, e aí tem bastante, eu vou deixar na imagem aqui, tem bastante CRIs, ele está buscando bastante CRIs mais atrelado, mais indexado ao IPCA, isso para mim é positivo, porque aí ele balanceia aquela parte lá dos indexadores junto com o CDI, e como eu digo, quanto mais IPCA, pelo menos a gente está garantindo o poder de compra. Nesse cenário de juros baixos, é preferível estar indexado ao IPCA do que ao CDI. E aí IGPM é pouquinho, mas IGPM mais 6,5, CDI mais 5 e nas permutas INCC mais 12,5. Isso tudo que eu falei ao ano, né? Mas comparando com as taxas médias de aquisição que o fundo possui hoje, eu vejo a alocação como positiva. É claro que isso não está fechado, né? Não é garantido que ele vai conseguir fazer esses investimentos, mas é o que ele está de olho, é o pipeline aí das próximas alocações. E é claro que esses números todos que eu falei podem mudar, porque, como eu disse, não tem nada definido, não tem nada muito amarrado. E aí, claro, se tiver alguma diferença, se tiver alguma atualização, eu vou com certeza trazer sim aqui em vídeo. Então, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações se você quiser, para ser avisado pelo YouTube quando eu postar os novos vídeos. Não deixa também de curtir, clica lá no botão de gostei e a gente se vê no próximo vídeo.